Então, agora que a gente já viu um pouco sobre poluição de sistemas ambientais de maneira bem introdutória, vou começar a partir de agora a falar um pouco mais sobre poluição de cada um dos componentes ambientais, né, do solo, do ar e da água. Iniciando então com a poluição do solo, eu gostaria só de relembrar para vocês o conceito de solo antes de te falar sobre essas formas de poluição. E aí, o que é o solo? O solo pode ser definido como uma camada superficial da crosta terrestre, composta por rochas em desagregação, misturada a matéria orgânica em decomposição, água, ar e algumas substâncias químicas em dissolução. Então, o solo é um conjunto de rocha, matéria orgânica, água, ar, minerais e outros micro-organismos que está ali presente nessa camada superficial da Terra, né, da crosta terrestre. E se a gente for voltar lá no tempo, né, e entender como é que o homem utilizou ou utiliza o solo desde épocas mais remotas, lá na época dos nômades, a sociedade daquela época percebia o solo como um meio de suporte para si. Então, o solo era utilizado como um local propício para que as pessoas conseguissem se deslocar e também para que os homens conseguissem desfrutar da flora e da fauna que habitavam na superfície terrestre. Quando o homem começou a desenvolver, a melhorar as técnicas de agricultura, ele começou a se fixar mais em alguns locais e o solo passou agora a ser um componente essencial para a produção de alimentos em escala bem reduzida para aquele grupo de pessoas que se fixavam em determinado local. Uma agricultura ainda bem primitiva. E à medida que a população foi crescendo, o uso do solo também foi se expandindo para utilizá-lo de outras formas, rompendo alguns equilíbrios ecológicos que havia anteriormente. E após a Revolução Industrial, com a explosão demográfica bem acelerada, bem intensiva naquela época, mudou também a escala do problema da poluição do solo, que antes era um problema local, pontual, onde uma pequena comunidade estava fixada, agora se transformou no problema de interesse de toda a humanidade. E tanto a Revolução Industrial quanto a Revolução Agrícola propiciaram o aumento da escala desse problema em relação à poluição do solo. Então, entendendo um pouco mais esse conceito de solo e desse apanhado histórico do uso do solo, me respondam aí nos comentários, né? Quais são as formas que o homem polui o solo? Quais são as atividades, as formas de uso do solo que fazem com que ele venha a alterar suas características físicas, químicas e biológicas que possa causar algum prejuízo à saúde da população? Eu destaquei aqui para vocês algumas das principais fontes de poluição do solo que a gente tem atualmente, que são os agrotóxicos, os fertilizantes, os efluentes sanitários e industriais, ou seja, né, os esgotos domésticos e esgotos industriais, e também os resíduos sólidos urbanos, ou seja, o lixo doméstico, urbano, industrial e diversos tipos de atividades que também produzem resíduo sólido. Com relação aos agrotóxicos, a gente tem os principais, que são os herbicidas, inseticidas, fungicidas e raticidas. Cada um deles vai propiciar, eliminar, né, matar algum tipo de praga agrícola. E esses defensivos agrícolas são utilizados em algumas culturas, em algumas plantações, para aumentar a resistência delas com relação a pragas de insetos ou de fungos, por exemplo. No entanto, já é sabido que esses defensivos agrícolas se inserem nas cadeias tróficas e sofrem biomagnificação. O que significa isso? Nós temos, por exemplo, um peixe que já está com concentração de mercúrio dentro do seu próprio corpo, à medida que outro animal dentro da sua cadeia trófica consome esse alimento desse peixe, ele aumenta a sua concentração, magnifica a concentração desses contaminantes. E esses contaminantes vai apenas passando de um nível trófico para outro, que pode até chegar ao homem. E é um pouco diferente da bioacumulação, que no caso da bioacumulação, à medida que o tempo vai passando, a concentração de determinados contaminantes químicos e elementos químicos vai aumentando, uma vez que há uma contínua ingestão dos elementos químicos pela própria digestão das pessoas ou dos seres vivos, e isso vai se acumulando ao passar dos anos, ao passar do tempo. E esses dois aspectos em relação ao uso dos defensivos agrícolas acendem um alerta em relação à concentração desses elementos químicos, dos agrotóxicos, que são utilizados na agricultura. E outros impactos importantes que posso destacar em relação ao uso dos agrotóxicos é que eles aumentam o número de pragas mais resistentes e cada vez mais é preciso
um agrotóxico ainda mais tóxico para poder vencer essas pragas mais resistentes. Também é comprovado, né, como o impacto do uso excessivo dos agrotóxicos, a destruição de insetos úteis, como por exemplo as abelhas e os animais polinizadores, há uma alteração na população de insetos, isso também afeta o equilíbrio do ecossistema, destruição de animais que constituem alimentos de outras espécies, contaminação de alimentos de origem vegetal ou animal e danos à saúde humana, como, por exemplo, lesões hepáticas, lesões renais, carcinogênese, associada a esse contínuo consumo de elementos químicos, muitas vezes tóxicos, que estão presentes nesses defensivos agrícolas. Outro poluente do solo são os fertilizantes sintéticos. Esses fertilizantes são empregados para aumentar os níveis de nutrientes do solo. No entanto, quando utilizados em excesso, esses nutrientes podem acarretar na disponibilidade dos nutrientes para o solo e para as águas subterrâneas ou águas superficiais, uma vez que as plantas não conseguem absorver 100% dos nutrientes presentes nesses fertilizantes. Dessa forma, há o acúmulo dos nutrientes no próprio solo, e uma vez que carreados pela água da chuva, esses poluentes podem vir a contaminar as águas subterrâneas e superficiais e também tornam o solo impróprio para a produção, uma vez que há um excesso de nutrientes no próprio solo. E esse carregamento dos nutrientes para os corpos hídricos superficiais podem provocar a chamada eutrofização dos rios e lagos, que significa, né, o excesso de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, que são empregados nesses fertilizantes sintéticos para aumentar o nível de nutrientes no solo. No entanto, também pode trazer como consequência essa degradação dos mananciais superficiais decorrentes do excesso de nutrientes presentes no corpo hídrico. O terceiro poluente importante que eu destaquei para vocês aqui são os resíduos sólidos urbanos e industriais. Esses resíduos sólidos são decorrentes das nossas atividades humanas, nossas atividades econômicas, e quando esses resíduos são lançados inadequadamente no solo, né, diretamente sobre o solo, eles acentuam os problemas de poluição também nas águas subterrâneas, nas águas superficiais, na própria poluição do ar. Ou seja, há uma interação constante de poluição entre o solo, né, entre a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. E, infelizmente, a gente ainda tem uma porcentagem bastante expressiva de lixões a céu aberto, que não tem nenhum tipo de proteção ou preparo do solo para receber os resíduos sólidos produzidos pelas atividades humanas. O esgoto doméstico também é outro importante poluente do solo. Esses dejetos humanos, quando atingem o solo, contribuem para a transmissão de diversas doenças que podem ser transmitidas através do contato da pele com o solo contaminado, além de também poluir nossas águas subterrâneas e superficiais, e que está associado diretamente à transmissão de diversas doenças pela transmissão de bactérias, de vírus que estão presentes nos excretas do homem. Outra atividade humana que está associada com a poluição do solo são os cemitérios, e a principal causa de contaminação do solo está associado ao necrochorume, ou seja, né, o líquido resultante da composição dos corpos. E alguns fatores vão agravar a contaminação decorrente da presença do necrochorume, que está associado, né, com a localização do cemitério, com a idade de existência, né, com o tempo de existência do cemitério, e bem como com o tipo de solo onde esse cemitério está localizado. Se é um solo mais arenoso, então o necrochorume vai ter a maior capacidade de infiltração e, portanto, de poluição por esse contaminante naquela área onde se desenvolve essa atividade. Bem, a gente ainda pode ter como forma de poluição do solo as queimadas, que de forma descontrolada provocam a eliminação dos micro-organismos responsáveis pela fertilidade do solo. Toda a microbiota é perdida nesse momento de queima do solo. A eliminação total da possibilidade de algumas espécies de plantas conseguirem voltar a se desenvolver, e também promove a volatilização das substâncias nutritivas e coloidais que são responsáveis pela textura granular do solo, que dá a característica de ser um solo mais saudável, com condições de manter e sustentar a microbiota e as espécies de seres vivos que dependem do solo para conseguir sobreviver e se desenvolver. Vocês devem estar acompanhando aí recentemente, né, a questão das queimadas no Pantanal. Então, toda aquela área, né, que deveria estar sendo protegida está, infelizmente, sendo queimada. E, além dos problemas sociais, problemas ambientais são enormes
quando a gente para pensar, né, nessa problemática das queimadas em áreas de proteção ambiental de maneira descontrolada. E ainda outro fator associado à poluição do solo, a gente tem o desmatamento, que pode aumentar a suscetibilidade do solo à erosão, uma vez que não haverá mais a vegetação para segurar essa camada superficial do solo. Pode também aumentar o processo de lixiviação e desertificação das áreas, disseminar pragas e também provocar alteração do microclima. Então, é percebido em alguns anos mais recentes que as chuvas mais intensas são mais frequentes e a gente também tem alguns períodos de seca mais prolongados. Então, os eventos climáticos extremos que ocorriam num espaço de tempo bem maior, atualmente, né, com o desmatamento, com a questão do aquecimento global, isso já vem propiciando um aumento expressivo dessa degradação do solo e dos sistemas ambientais como um todo. E, por fim, outro exemplo de fator que propicia a poluição do solo é a monocultura, que consiste na plantação de apenas uma espécie de vegetação, e isso tem como consequência o impedimento da ciclagem dos nutrientes, que torna o solo infértil mais rapidamente. Ou seja, também há uma forma de poluição do solo, uma vez que ele perde a sua capacidade de fertilidade. Então, pessoal, exemplifiquei aqui para vocês alguns fatores que influenciam na poluição do solo, existem outros, e eu coloquei também para vocês estudarem, para complementar o conteúdo dessa videoaula, um artigo específico sobre poluição do solo, que vai ajudar vocês também a compreender melhor o conteúdo dessa videoaula. Tá? Então, não deixem de conferir o artigo, né, de dar uma lida, fazer suas anotações, responder a atividade, e a gente se vê em breve, tá? Bons estudos!